Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma live da reunião dessa quinta-feira. E espero que estejam bem, espero que o que for dito aqui, o que foi falado, possa auxiliar as pessoas de alguma forma. E que nos abençoe Jesus e mais essa noite. E vamos seguir em frente. Compartilhe, né? Não pode esquecer de dizer, né, para compartilhar, para enviar para os seus amigos, familiares, para poder levar uma palavra às pessoas, uma palavra... Oi? Não entendi. Meus vídeos do YouTube. Ah, sim, estamos dizendo aqui, né, que tem os nossos vídeos no YouTube, então é só procurar lá no espaço guia que vocês vão encontrar. E sempre uma palavra que vai poder estar ajudando alguém, né, de alguma forma, com certeza vocês vão encontrar. Só? Então, boa noite a todos. Vou ler um pedaço aqui, um trecho, né, não é um pedaço. Como expressar a juventude eterna. O reino de Deus não está nas nuvens, em um ponto específico do espaço. Está logo atrás da escuridão que se percebe com os olhos fechados. Deus é consciência, Deus é existência absoluta, Deus é alegria sempre nova. Esta alegria é onipresente. Sinta-se unido a esta alegria que está em seu interior e abrange o infinito. Para além do limite das vibrações densas da matéria, reina o infinito imutável em toda a sua vastidão e majestade. Imensidão sem fim. Isto é o reino de Deus. Bem-aventurança consciente, eterna e ilimitada. Quando a sua alma se expande e sente essa presença em toda parte, então você está unido ao Espírito. Reverenciamos o infinito no altar do horizonte, onde o céu se encontra com o mar, e reverenciamos o infinito transcendental no altar da paz dentro de nós. Apesar de todas as nossas demonstrações de ignorância, Deus continua a nos dar vida com a sua presença que em nós habita. Ele está dormindo no solo e sonhando nas flores. Ele desperta nas aves e nos outros animais e sabe que está acordado no ser humano, no super-homem. No super-homem ele se reencontra. Qual trechinho que ele fala que está na presença do Espírito aí? Dois parágrafos antes aí. Apesar de todas as nossas demonstrações de ignorância? Não, antes. Reverenciamos o infinito no altar onde o céu é esse? Não. Ele fala que está na presença do Espírito, acho que é aqui antes. É. Quando a sua alma se expande e sente essa presença em toda parte, então você está unido ao Espírito. Então, esse que é importante, gente. Repete de novo para... Quando sua alma se expande e sente essa presença em toda parte, então você está unido ao Espírito. Então é importante a gente ver se a gente vive unido com Deus ou vive afastado de Deus, né? Porque é bem claro o texto nesse contexto. Como que a gente, né? Não vamos, como eu estava falando antes, não vamos pensar no pai, na mãe, no marido, no filho, né? Como que a gente vive. Mas eu acho que é tudo isso aqui. Pode ir. Alegria sempre nova. Esta alegria é onipresente. Sinta-se unido a esta alegria que está em seu interior e abrange o infinito. Para além do limite das vibrações densas da matéria, reina o infinito imutável em toda a sua vastidão e majestade. Imensidão sem fim. Isto é o reino de Deus. Bem-aventurança consciente, eterna e ilimitada.
Quando a sua alma se expande e sente essa presença em toda parte, então você está unido ao Espírito. Sim. E aí, o que você acha disso? Você me complica, tem hora, viu? Tá tudo escrito aí. Você quer que eu leia, eu pense? Não, não. Eu traduzo. Fala, Sônia, é a sua vez agora. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente está sempre, claro que não consegue, mas está sempre ligado, né? A Deus, sempre buscando a presença, né? Em toda situação, em todo momento. Que eu falo, você não precisa parar para você estar falando com Ele, você pode estar lavando uma louça, você pode estar lavando uma roupa, varrendo uma casa, né? E o pensamento está ligado com Ele. Então aí eu acho que diz mais ou menos isso daí, né? Quer dizer, que eu entendi. Que você tem que estar sempre ligado com Ele, de alguma forma, né? E você estando ligado a Ele e com o pensamento sempre pro bem, é aquela coisa que a gente estava falando, né? Que daí a gente enxerga... As trevas não nem chegam perto. Sim, e a gente enxerga a vida também de uma outra forma, né? Então, mas se a gente um pouco que não saiu do jeito que você está esperando e está falando que está Deus. Mas é porque ainda não é perfeito ainda, né? Onde que está Deus? Você já esquece que Ele está ali, né? É o que a gente está buscando, né? É se aperfeiçoar cada vez mais. E os ensinamentos estão aí, falei, não é por falta, né, tem conteúdo, né? Pra gente, pra poder... Dava pra virar santo já, só que... Tá vendo? Então tá ficando bom, pessoal. Apesar de todas as nossas demonstrações de ignorância, Deus continua a nos dar vida com a sua presença que em nós habita. A presença que nós habita. Só que às vezes nós repudiamos Deus, né? A gente impede Ele de se manifestar diante de nós, né? Então a gente tem falado já há bastante tempo sobre essa questão da intimidade com Deus, da presença, da prática de Deus, né? Porque a gente sempre culpa, né, o externo das coisas que acontecem com a gente. E quando a gente começa a ter essa alegria sempre nova, é uma outra forma de estar no mundo. Então nós gostaríamos que vocês, nessa noite de hoje, como sempre nós temos dito, que vocês abrissem as mentes de vocês, abrissem o coração de vocês, abrissem a alma de vocês, esquecessem os problemas que estão lá fora, que ficaram em casa, que tem para amanhã, né? E fazer aquilo que Jesus fez lá no Calvário, né? Pai, eu entrego o meu espírito, que eles façam uma entrega espiritual, né? Que a gente abra espaço para que essa alegria sempre nova, ela possa se manifestar em nós, né? Tem sido dito para nós, através dos nossos amigos da espiritualidade, né? O quanto eles têm nos aliviado, o quanto eles têm nos curado, o quanto eles têm nos transformado, o quanto eles têm nos purificado, inclusive você que está na sua casa, que está distante daqui, ou às vezes até em outro país. Para Deus não existe distância, né? Se a gente der permissão, Deus se manifesta. As espiritualidades, de maneira geral, sempre têm dito isso. Se vocês não pedirem, nós não podemos fazer nada. Só fazemos quando vocês pedem, né? Então, para a gente começar a ter essa intimidade com Deus, ter essa prática, né? Talvez esquecer um pouco a seita religiosa, seja A, B, C, D, não importa. Como nós temos sempre falado aqui, nós nunca falamos de religião. Nós falamos sempre do amor de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus, dos atributos de Deus que nós temos falado. Então, para que nós possamos deixar de ter uma fé e experimentar Deus. Porque a nossa história cultural, a gente tem uma religião, né? A gente participa de uma religião, né? Mas não experimenta. E o que nós vamos falar nessa noite de hoje, para vocês, é um pouco sobre isso. Meio que atrelando ao que nós falamos na semana passada. Quem talvez não entenda o que nós vamos fazer hoje, dê uma olhada na live que foi feita na semana passada, que inclusive o tema de hoje, Simone, nós podemos colocar, né, a prática de Deus. Como que é praticar Deus? Né? Quem tá no celular? Tá? Para que a gente possa
experimentar, que é o que nós temos falado muitas vezes aqui. Nós estamos falando aqui, lógico, está escrito aí na obra do Yogananda, muitas coisas estão na Bíblia, que a gente tem lido a Bíblia, tem lido, né, nós não temos uma doutrina, como as pessoas, eu sou A, B, C, D. Nós não temos isso, felizmente nós temos liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de ver aquilo que é bom para nós. Agora é importante que a alma reconheça isso, né? Que a nossa alma reconheça o quê? Quando Deus se manifesta em nós, a manifestação de Deus em nós, né? Eu estava vendo hoje uma palestra que a gente fez há alguns anos atrás, do Zaider, que ele fala sobre a questão do perdão, e eu me lembro muito bem, né, que ele, quando ele fala, dá um exemplo, né? Quando o Espírito se manifesta em você, você se torna uma outra pessoa, você não é mais aquela pessoa, você é uma outra pessoa. Quando existe a manifestação do Espírito, é uma transformação, é uma mudança, é um acontecimento diferenciado, né? Então, quando você, é o que nós temos dito, para experimentar, que é diferente de você ler, de achar bonito, de contemplar, de fazer, né, de discursar, talvez fazer. Não, é importante o quê? A experiência, experimentar Deus na sua vida, né? E dar espaço, dar permissão. Para quê? Para que haja esse acontecimento, para que haja esse envolvimento, para que haja essa manifestação, para que não seja algo da boca para fora, precisa algo do coração para fora. Nós temos dito para vocês sobre a questão da paz interior, né? E essa felicidade, essa alegria sempre nova do que o Yogananda fala, ela não acontece no cérebro, ela acontece dentro da alma. Que é inclusive um tema que nós vamos falar futuramente, porque nós já falamos um tempo atrás sobre a questão de nós termos uma identidade humana. E a identidade espiritual, quem sabe qual é a sua identidade espiritual? Quando a gente fala de identidade humana, a gente sabe, a Célia, né, gênero tal, nascida tal dia, trabalha com tal coisa, fez tal coisa, isso, tudo. A identidade da Célia está descrito aqui. Aquilo que o corpo da Célia faz. E aí nós precisamos falar da identidade espiritual. Essa é a grande importância. Porque a identidade espiritual é a que vai viver para sempre. O corpo vai passar, pode demorar 100, 200 anos, mas o corpo vai apodrecer. A identidade humana, nós vamos ter que jogar ela no lixo. E a identidade espiritual, nós vamos continuar com ela. Então, se nós não encontramos ainda uma identidade espiritual, se nós não descobrimos em nós uma identidade espiritual, então nós precisamos descobrir. Porque a identidade espiritual não é o governo que vai dar para nós. Não é o cartório que vai dar para nós. A identidade espiritual é a nossa relação com Deus, com o Criador. E se não existe uma relação entre nós e o Criador, a nossa identidade espiritual vai ficar em branco. Né? Talvez com os espaços lá para preencher. E o que nós temos feito nessas reuniões, se vocês observarem, normalmente tem sido construir em cada um de vocês a identidade espiritual que vocês precisam começar. Ela está aí dentro de cada um, como disse Jesus. Aquilo que desejar no fundo do seu coração, assim será. Então a santidade está dentro de nós. Nós só precisamos descobrir. É unicamente isso que nós temos feito. E descobrir, só para fazer um paralelo com aquilo que você pediu, que as pessoas falam muito sobre questões de perdão. Sente aqui na frente, Ana. Sobre questões de perdão, sente aqui na frente. Que nós estamos tão bem com Deus que nós não precisamos perdoar mais. Nós não precisamos ter raiva, ter mágoa, ter revolta, depois fazer o Ho'oponopono, depois perdoar, para depois amar. Então nós precisamos começar a amar. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Todos os conflitos que vocês têm, todas as contrariedades que vocês têm, todos os desafios que vocês têm, tem só um diagnóstico: falta de amor.
quando vocês aprenderem a amar intensamente, indistintamente, cada um como é, sem querer que os outros sejam iguais a você, vocês vão ver que todas as barreiras, todos os desafios, todos os conflitos, eles vão desaparecer. E vocês têm exemplo, muitos exemplos do Cristo e de tantos outros avatares que demonstraram pessoalmente o poder do amor. Nós queremos aproveitar essa noite porque nós vimos que ficou muito claro na mente de vocês e de outros que estão vendo à distância o quanto a praxicidade humana tem o poder de transformar, de modificar, de esclarecer e de alcançar os objetivos que nós almejamos. Para aqueles que não nos conhecem, quem somos nós? Os filhos da luz. Os filhos da luz. Que vieram dos sóis infinitos. Que mais? Consolar os aflitos. E agora falta outro. Das tribulações. Não é. Que buscam o quê? Que buscam as graças em de Deus. Deus. Lembrança de 2005? Ela estava com a gente quando foi em 2005. Eu acho que era alguma coisa do amor que não estava conseguindo encaixar. Então nós somos esses seres da luz que viemos em 2005 nesse grupo de vocês. Alguns de vocês lembram-se disso. Viemos para trazer a transformação, a mudança e prepará-los para essas coisas tão belas, tão magníficas, tão terapêuticas que nós temos visto em vocês. O quanto tem amadurecido a intimidade de vocês, como disse a Simone agora há pouco, na relação com Deus, para sair um pouco daquele culto religioso, da cultura religiosa, com todo respeito às religiões, sejam elas quais forem. Mas não é de religião que vocês necessitam. Vocês necessitam de Deus. Por isso que nós dissemos numa outra live, nós não vamos ficar falando de astronomia, de física quântica, de ciências futuras, se o básico na vida de vocês não existe. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vejam a sabedoria do Cristo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pensa em quantos livros tem escrito na Terra por profetas, enfim, por avatares. E Jesus, o mestre do amor, a síntese do amor, a síntese da sabedoria, resumiu todos os livros que a Terra contempla no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É só isso. Se vocês fizerem só isso, vocês serão livres de todas as tentações, de todas as angústias, de todas as ansiedades, de todos os medos, de todas as fobias, de todas as obsessões, das possessões, de tudo que vocês imaginam, da ansiedade, do pânico. A não ser que vocês não confiem no nosso querido e amado. Alguns chamam de Sananda, outros chamam de Yeshua, outros chamam de Jesus. E nós chamamos do Mestre do Amor, porque é assim que é conosco, que nós vivemos com Ele. Estamos a serviço dEle. E estamos podendo demonstrar o que nós falamos na semana passada. E eu pedi para que Ele trouxesse vocês aqui. Eu queria perguntar a vocês duas, para contemplar o tema que nós falamos na semana passada. O que vocês fizeram para que a nossa jovem senhora pudesse se transformar num instrumento de Deus, sendo que ela mesma dizia para ela mesma:
que ela queria ajudar o trabalho. Mas ela achava que ela servia só para tirar o papel da maca. Esse, com todo respeito, porque hoje ela está aqui. Semana passada nós falamos mal de você e você não estava aqui. Agora você está aqui. Então nós vamos continuar falando mal de você, se nos dá licença. Na consciência dela, na fé dela, na crença dela, ela achava que servir a Deus, o máximo que ela conseguia era tirar os papéis da maca ou colocar os papéis da maca. Eu pergunto a vocês duas, o que vocês fizeram a ela para que ela pudesse, como você fez, e aí você pode até falar de você, o que fez você sair daqui, ir lá e acompanhar aquela senhora, para aqueles que não sabem, uma outra jovem senhora que veio de uma outra cidade, que estava no estado debilitado, tão agravado, que qualquer um de vocês que estivessem com a metade daquele problema teria ido para um hospital direto, pelo nível de mal-estar que ela estava sentindo. Só que de uma outra cidade ela veio para cá. E aí a Célia foi lá e tocou nela. Depois, essa jovem senhora, se ela quiser falar depois, ela pode falar, também foi lá e tocou nela. E usar o termo que usa a Bíblia. E ela ficou limpa. E pelo que nós sabemos, vocês duas não são profissionais da saúde. E nós estamos falando isso não para trazer pessoas aqui. Não porque as pessoas venham aqui para se curar. Não. Para que as pessoas venham aqui e possam reconhecer que quando a pessoa entrega, Deus se manifesta. Deus aparece. Porque quando ela tinha as manifestações, quando ela começou com o processo dos trabalhos, ela tinha as manifestações espirituais que vocês vinham pedir a Ele, você, Sônia. Talvez vocês tenham até às vezes achado que fosse pouca vontade dele. Mas ele estava orientado por nós, falou assim, deixe elas fazerem, porque nós vamos usar isso para elas saberem quanto que elas podem. E o objetivo de hoje é que vocês duas, que vocês todos que estão aqui e vocês que estão em casa, lembrem que nós temos dito constantemente, nós estamos para todos. Deus está para todos. Nós não temos preferência. Por isso que às vezes que você estava tendo as sensações espirituais, nós pedimos que elas fizessem, que elas cuidassem de você. Se você às vezes sentiu má vontade da parte dele, era nós que estávamos segurando, para que elas pudessem saber que elas são capazes. Tal qual, se ele fosse, teria acontecido. Tal qual, se fosse um de vocês, teria acontecido. Tal qual foram elas, e aconteceu. E nós sabemos que vocês não são profissionais da saúde. Não. Vocês não são profissionais espirituais. E eu pergunto, o que vocês fizeram que fez? E o que você fez que fez com que aquela senhora se tornasse livre? É só doar amor. O que foi? Doar amor. E o que moveu você para ir até lá? Não sei, aquela necessidade de ajudar, de amparar, de oferecer um carinho, uma atenção, uma mão, um ombro. E aí, você acha que é uma vontade sua ou é Deus agindo em você? É Deus agindo, né? Com certeza. Não menosprezando a sua capacidade. Que sempre Ele está presente. Sabe que não está sozinha quando está fazendo as coisas. Mas será que é assim na vida real? Todos os dias, todas as horas, em todas as situações? Quantas vezes vocês vieram, olha, a moça não está passando bem, a jovem senhora. Ele dizia, vão lá vocês e façam o que vocês sabem. É a insegurança da gente de fazer às vezes, né? Insegurança. E vocês podem compreender que tal qual nós estamos aqui com Ele, nós estamos com vocês, estivemos com vocês. Da mesma forma que Deus está com Ele, Deus também está com vocês. Sim. Que vocês não vão só em lugar nenhum. O que movia você quando você ia atender, Sônia? É a mesma
mesma coisa. E aquilo que eu digo, mesmo que você não sinta a presença, Isso. é confiar. É confiar que você está indo para ajudar. Então, se está indo para ajudar, você vai conseguir. Então, nós já dissemos isso outras vezes. Jesus não deixou ninguém, por isso que nós chamamos ele do mestre do amor. A síntese da divindade é o Cristo. Porque até aqueles que não sentem nada, Jesus não esqueceu-se deles. Quando ele disse, bem-aventurados sois todos vós, bem-aventurados são todos vós. Mesmo aqueles que não veem, mesmo aquele que não sente, mesmo aquele que não enxerga. Bem-aventurado aquele que crê sem ver, sem sentir, sem esperar. Bem-aventurados são todos vocês. E agora falando, o que vocês acham? Quem vocês acham? Ou é os atributos de vocês que fez com que ela se tornasse um instrumento de Deus? Que ela achava que ia só tirar os papéis da maca? Já estava tudo dentro dela. Sim. Já estava tudo bem. Mas você concorda que alguém, de alguma forma, agindo dentro de vocês, fez com que a luz, que nós falamos, tem uma palestra que nós falamos sobre isso, vocês, Jesus é a luz do mundo, vocês podem ser a lâmpada. Jesus é a luz do mundo, mas vocês também são. Vocês também são. E por isso que nós estamos fazendo meio que um diálogo, não para demonstrar engrandecimento, para demonstrar que vocês são instrumento, que todos vocês podem, que todos vocês são capazes. Deus não faz acepção de pessoas, só que vocês não confiam em vocês mesmos. Quando eles pediam para que vocês mesmos fossem, como que era para vocês? Sendo que para ele seria muito mais fácil, porque ele já é habituado a fazer isso. Como que vocês se sentiam? Olha, no começo foi difícil, né? Porque a gente não... Como a Sônia sempre fala, né? A gente não tem a percepção do que você está fazendo, mas depois você vai confiando. E o que vocês fizeram? Soltando. O que vocês fizeram? Vamos só dando atenção, dando carinho, continuando, vamos em frente. Sem se preocupar com essa parte. Conversando. Então, foi trabalhando, fazendo a nossa parte. Trabalho espiritual é feito pela espiritualidade, é feito pelo Espírito de Deus, é feito pelo Espírito do Cristo, ou de quem quer que vocês acreditem. Vai seguindo a intuição, né? Intuição. De onde vem a intuição? Da parede? Da terra? Não. Vem de Deus, da espiritualidade, né? Que está ali com a gente. Então vocês percebem quanto vocês precisam reconhecer em vocês a capacidade de que vocês são a vontade de Deus manifesto. Que vocês podem ser aonde vocês quiserem. Aonde vocês quiserem. Nós preparamos de tal forma este evento, esse momento, porque ela é uma das mais jovens pessoas do trabalho de vocês, né? É uma das mais jovens senhora do trabalho, que se achava uma ajudante da maca, né? E se transformou numa curadora. Por quê? Porque você deu permissão. Deu permissão. O que moveu você para sair daqui e ir lá até a senhora que não estava bem? O amor. O amor. Necessidade de acolher. Necessidade de acolher. E o que Deus é? O amor. Deus é amor. Não que vocês não possam manifestar o amor, mas quando você manifesta o amor, Deus se encaixa em vocês. Quando você manifesta o amor, há o encontro de vocês. Quando vocês manifestam o amor, Deus se naturaliza em vocês. Várias vezes, se vocês pegarem o Evangelho, está escrito lá, Jesus estava conversando, aí ele interrompia a fala e dizia, agora é o Pai que fala através de mim.
Porque se usamos a palavra comum para vocês, que Deus descia nele, que Deus se manifestava nele. E ele disse com as palavras dele, vocês podem fazer tudo isso e muito mais, se vocês quiserem. E o que nós queremos que vocês façam, se vocês quiserem, é dar permissão. Por isso que nós gostaríamos que você colocasse a prática de Deus. Tem uma prática de Deus. Então seria a prática de Deus número 2. Porque isso é praticar Deus. Isso é praticar amor. Por isso que nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da fé. Que mesmo nenhum de vocês serem profissionais da saúde, e a senhora, num contexto comum, qual seria a indicação? Leva para um hospital. Sim. É um problema médico, o estado que ela estava. E vocês confiaram, sem saber o tamanho da fé que vocês tinham. Porque é visível de vocês, quando nós percebemos a jovem senhora, que naturalmente, natural dele, que ele, às vezes, as questões mais complicadas, ele acompanha isso. E quando ele foi se mover para sair, nós falamos, não saia, fica aqui, deixa lá. E aí nós ativamos o coração da Célia. Para se transformar o quê? O amor de Deus, nós já falamos para vocês, é analgésico, é antibiótico, é beta-bloqueador, é calmante, é transformador, é purificador, é iluminador, é transformador. Quantas, você que é farmacêuticas, quantos elementos será que tem o amor de Deus? Todos, né? Todos. 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 E um pouco mais. Porque o que vocês têm é na tridimensionalidade. Na multidimensionalidade, Deus é muito maior. Existem muito mais elementos no reino fractal da vida. Mas nós gostaríamos que vocês, ouvindo isso da jovem senhora e da senhora que esteve, da outra jovem senhora que esteve aqui, se ela um dia quiser falar sobre isso, mas que fique a lição de vocês, para vocês, o quanto vocês podem. E talvez quando vocês perceberem algo que até é estranho, como nós no início, pedimos a ele que não se movesse em relação às questões dela, dessa jovem senhora terapeuta, que curou a senhora, e da outra jovem senhora que foi a paciente, Que foi curada. que foi curada por essa jovem senhora. Então, quando Deus disser para vocês, não vá agora não, espere. Mas quando Deus dizer para você, vai, agora vai, você vai falar assim, mas eu não consigo. Quem sou eu? Você já chegou a falar alguma vez, jovem senhora, quem sou eu para fazer isso? Tem outras pessoas muito mais capazes. O dia que você saiu daqui, você não pensou isso? De pensar e falar, nossa, mas tem várias pessoas mais experientes, por que eu vou lá? Como é que foi isso dentro de você? Porque a hora que ela chegou aqui, já foi tocada para mim vir até ela. Tocada por quem? Não sei, eu falei assim, tem que ir lá, né? Aí eu meio que fiquei ainda, daí nisso a sério. Ficou como? Ficou como? Fiquei sentada. Por que você ficou sentada? Porque, assim, eu sempre faço. Tinha pessoas melhores do que você para fazer Sim, isso. sim. Você não era melhor. Tinha outros que são melhores que você. Tinha outros, eu vou ficar olhando. Né? E continua pensando isso ainda hoje? Hoje não. Vai continuar pensando isso Não. em outras situações que Deus chamar você para um trabalho? Não, nunca mais. Nunca mais. Porque vocês precisam entender Deus. Quando Deus faz as coisas, Deus é tendencioso na criação e no amor. Existem coisas que Deus, Ele mesmo faz. Mas existem coisas que Ele deixa para Jesus. Tem coisas que Ele deixa para os anjos. E tem coisas que Ele deixa para os homens, para as mulheres. Quando vocês conhecerem Deus pessoalmente, como nós conhecemos, quando vocês viverem em Deus
pessoalmente, como nós vivemos. Quando vocês sentirem Deus na alma de vocês, como nós sentimos. Quando vocês manifestarem Deus em vocês, da forma que nós manifestamos, vocês não terão mais dúvidas. Porque vocês saberão que, numa linguagem humana, Deus disse assim: é para você, jovem senhora. Tem várias pessoas mais experientes, mais treinadas do que você. Mas esse paciente, essa enfermidade é para você. Então vocês precisam ter essa intimidade com Deus. É isso que nós temos dito para vocês. Esqueçam um pouco a religião, esqueçam um pouco as crenças. Comece, Deus, mostra para mim o que eu tenho que fazer. Ele vai falar, levante e vai ajudar aquela pessoa. E aí você vai. Não é para você ajudar aquela pessoa. Então deixe que vai outro. Tem outro que vai. E pode acontecer de você ir atender a pessoa, né? A pessoa às vezes não fica bem ainda, mas você fez a sua parte, depois a necessidade de uma outra pessoa, com outro tipo de energia, né? Vir ali e complementar aquilo. Né? Porque nem sempre se atende, às vezes a pessoa fica... Sim. Às vezes a necessidade de outras pessoas, né? Então não é porque você não fez nada, né? Mas falar, nossa, atendi, ela não ficou bem. Não é isso, né? Jesus, sabendo dessa dualidade interna da humanidade, em certo momento ele foi curar um cego. E ele orou ao cego, impôs a mão sobre ele e depois perguntou: você vê? O cego disse a ele: eu vejo como se árvores balançassem perto de mim. Jesus novamente impôs a mão sobre ele e orou. E ele foi liberto. Será que Jesus não conseguiria curá-lo na primeira vez? Ou será que ele fez dizendo assim: quando vocês fizerem uma vez e não der certo, façam de novo. Chame outro para vir ajudar. Deixe outro fazer para completar. Então, se vocês procurarem no livro sagrado que vocês têm, as palavras de Jesus, não existe um tema que ficou abandonado por ele. E ele pede, porque nós estamos falando com ele neste momento, e ele pediu, quando nós viemos em 2005, não só nós, bilhões de seres estão na Terra para isso, e vocês sabem disso, para que fizéssemos reviver a verdade que está esquecida entre vocês, que vocês são deuses, que ele é a luz do mundo, mas vocês também são, vocês também podem, vocês são capazes, vocês experimentaram, e quantas vezes vocês experimentam todos os finais de semana, e como nós já dissemos para vocês, com todo respeito, com todo carinho, vocês saem daqui e vão para casa. Ah, foi mais 2 ou 3 que eu ajudei, foi mais 2 ou 3 que o outro ajudou, foi mais 5 ou 6 que vieram. Ah, no total veio 15, 20, 30. Como se fosse um almoço, que vocês vão, almoçam e voltam. Vocês precisam reconhecer o Criador em vocês. E não ver esse trabalho como um trabalho, talvez de casa, tão importante, mas que vocês honrar. Tem uma palestra nossa que nós fizemos, falando isso a vocês. Ao invés de vocês falarem assim, mas quem sou eu para falar com Deus? Mas quem sou eu para Deus se manifestar em mim e curar a pessoa? Vocês experimentaram aqueles que fizeram parte. E vocês viram aqueles que estavam aqui e vocês que estão nos vendo. Vocês experimentaram. Então, ao invés de você dizer, eu sou pequeno, eu não sou ninguém, eu sou pecador, eu sou um fraco, vocês precisam, ao invés de desonrar Deus, vocês precisam honrar Deus em vocês. Pense que vocês precisam honrar o que o Cristo disse. Que Deus habita em vós. Vocês precisam honrar isso. Não que Deus está no outro, o outro vai me dar um passe, me energizar, ou vai fazer uma oração. Vocês podem pedir oração, não tem problema. Mas que vocês podem também. Então nós gostaríamos que a live da semana passada e essa live contribua para que todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão vendo, todos vocês que vão ver futuramente, tenham esse reconhecimento, que vocês honrem Deus em vocês,
que vocês honrem as consciências crísticas em vocês, ou mentores, se vocês quiserem chamar, anjos, se vocês quiserem chamar, porque é para isso que vocês foram criados, e é para isso que nós viemos aqui, acender a luz do coração de vocês, da forma que vocês acenderam a luz do coração dela. Como é que está a luz? Está muito acesa. E a dúvida? Não tem mais dúvida. Então que todos vocês possam experimentar o que ela experimentou. E qual foi a sensação? Não sei, é muito grande, é muito expansiva, assim. Pois um dia, se você quiser falar, você pode vir falar. Nós vamos fazer uma live com você. Se você conseguir falar. Eu não sei se eu vou conseguir. Não, vai conseguir. Talvez não tão já. Precisa controlar primeiro a sua emoção. Emocionada vai ser um pouco difícil para você. Estou muito emocionada ainda. Sabe? Depois que eu assisti ontem, eu não conseguia nem dormir, assim, eu fiquei assim, gente. Já faz assim muito tempo que eu frequento aqui, né, que vem falando que eu tenho que trabalhar isso, aquilo, mas aí até que eu falei pro irmão, falei, olha, pra mim agora foi desenhar. Agora eu vi tudo. Você viu o desenho? Por isso que nós falamos assim, nós desenhamos um cenário. Foi desenhado. Foi desenhar, foi um desenho. O amor foi muito grande, porque, né, vocês chegaram e desenharam tudo para mim. Agora eu E você conseguiu sentir que nós estávamos na sua casa e nós ficamos só aqui? Sim. Então, nós não temos lugar para ficar. Nós ficamos nos corações. Usando a metáfora de Deus, Deus é tão grande que está em todo lugar do universo, mas é tão pequeno que cabe dentro do coração de cada um de nós. E o que você sentiu ontem foi a presença nossa, a presença de Deus, a presença do Cristo. E hoje, a hora que eu fui falar com meus dois amigos, que são bem próximos de mim também, eu estava assim, sabe? Em prantos. Com vontade de chorar. Mas aí eu falei, eu não vou chorar aqui no meu serviço, porque sou todo xerife lá, vão ficar tudo bem. Aí eu falei assim, não vou. Mas bárbaro. Agora eu já sei por que eu estou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida de alguma coisa do que nós falamos? Vocês querem falar alguma coisa? Tem dúvida de alguma coisa? Não vão se aborrecer novamente quando pedirem para vocês fazerem coisas que vocês acham que tem outros melhores que vocês? Não. Não? Estamos com vocês. Obrigada. Com vocês. No coração de vocês, na alma de vocês, no espírito de vocês. Só se vocês nos afastarem, nós somos obrigados a respeitá-los. Mas se vocês permitirem, como vocês já viram, nós atuando na dor e no sofrimento. Mas vocês já nos viram falando também nas festas, onde vocês estão, os que são mais próximos dele. Já tiveram essa oportunidade. Porque Deus não é só para o sofrimento. Deus para a alegria, para a satisfação, para a realização. Jesus fez o primeiro milagre num casamento, numa festa. Por quê? Porque ele estava alegre, estava feliz. Queria ver a alegria das pessoas. Uma boa noite. Muita paz, muita luz. E muita intimidade e muita prática de Deus em vocês. Amém, amém, Amém. e amém.